Rapaziada, como muitos de vocês já sabem, vou até deixar aqui na tela um print do Simplesmente DB. Um tempo atrás houve um vazamento do relatório fiscal da Toei Animation, que previa 2 filmes de nível mundial no intervalo do ano de 2025 ao começo de 2026. E claro, nunca aconteceu de no mesmo ano, ou muito perto um do outro, lançar 2 filmes de One Piece ou 2 filmes de Dragon Ball. E como também já sabemos, as únicas franquias capazes de trazer lançamentos a nível mundial na Toei Animation são One Piece e Dragon Ball. Com isso, os fãs mais atentos já deduziram que, pela frente, até no máximo no começo de 2026, teremos um filme de One Piece e um filme de Dragon Ball. Com isso, a pergunta que fica é: o que esperar desse filme de Dragon Ball? Vai ser um filme de Dragon Ball Super, assim como o último filme, o de 2022, Dragon Ball Super Super Hero? Ou vai ser um filme de Dragon Ball Daima, já que o final de Dragon Ball Daima ficou inconclusivo, justamente como abertura para trazer uma continuação? Além do mais, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a decadência de Dragon Ball e os elementos modernos que ainda são bons. O que podemos esperar desse filme e qual será o rumo da franquia daqui pra frente? Antes, é importante que você deixe seu like, porque muitas pessoas já pararam de tentar pesquisar as informações de Dragon Ball, ver a fundo, e eu sempre tenho esse trabalho aqui pra vocês, trago as novidades, análises, então deixa o like, me ajuda muito, e também estamos muito perto de atingir 1000 membros no grupo do Discord. Você pode ser o 1000º membro, na última vez que eu olhei tava com 990, e o link tá embaixo na descrição e também no comentário fixado. Entre lá no grupo, tem muitas pessoas que têm os mesmos gostos que você pode conversar nos canais de voz, pode jogar jogos de Dragon Ball online com as pessoas que estão lá, conversar no chat, o ambiente do servidor é muito interessante, então dê uma olhadinha lá, beleza? Bom, não é novidade pra ninguém, pelo menos pra ninguém que acompanha o canal, que Dragon Ball enfrenta atualmente uma disputa judicial. Com isso, muitas pessoas já disseram que trazer um novo filme de Dragon Ball Super já seria inviável. Porém, essa disputa por direitos autorais já é uma coisa antiga, mas ainda parece longe de se resolver. E como já é sabido por vocês, a Shueisha é detentora dos direitos autorais de Dragon Ball e não está querendo liberar uma nova temporada de anime. Mas isso não implica que eles não queiram liberar um novo filme. Mesmo assim, o final de Dragon Ball Daima foi inconclusivo de propósito. O próprio Akio Yoko, produtor executivo e fundador da Capsule Corporation, empresa responsável por gerir os assuntos de Dragon Ball atualmente no quesito animes e filmes, optou por deixar um final aberto em Dragon Ball Daima. E, embora Dragon Ball Daima tenha sido feito boa parte por Akira Toriyama, no começo do projeto, Akira Toriyama não estava tão incluso, e ele foi feito para agradar a geração Dragon Ball GT. E, por esse motivo, tivemos um elenco com uma dinâmica bem parecida com Dragon Ball GT, os personagens crianças e até o Super Saiyajin 4, apesar de que o próprio Akira Toriyama desenhou aquele Super Saiyajin 4. De qualquer maneira, no início, Toriyama não estava realmente no projeto, então boa parte das decisões em relação a como começa e como termina foram feitas por Akio Yoko e sua equipe, inclusive o final. Muitas pessoas argumentaram que o final de Dragon Ball Daima foi horrível, foi isso e foi aquilo, e isso eu nunca entendi realmente. O final de Dragon Ball Daima deixa claro que isso não é realmente um final, na verdade é um até logo. Tanto o Goku promete voltar ao Makai caso alguma coisa aconteça, quanto também o final não ter uma cara de final, dá a entender que Daima ainda vai continuar, e isso provavelmente vai criar uma nova linha do tempo para Dragon Ball, embora Dragon Ball Daima seja canônico e possa se encaixar em Dragon Ball Super. Mas como a Kyoko saiu da própria Shueisha, empresa dona dos direitos, de forma brusca, ou seja, ele saiu tretado com a galera de lá, eles não vão liberar os materiais do mangá pra Kyoko, isso tá claro. Sendo assim, a Kyoko optou por trazer como uma nova linha do tempo, não precisando de Dragon Ball Super pra absolutamente nada. Então a maior probabilidade é que o novo filme seja de Dragon Ball Daima, sim. Ou talvez não se chame Dragon Ball Daima e se chame apenas Dragon Ball, mas provavelmente na linha do tempo de Dragon Ball Daima, o que pra muitos é um alívio e pra outros pode ser um grande problema. Porém, agora Dragon Ball Daima não tem mais os personagens criança, o que já é uma grande coisa. E aqui que entra o tema principal do vídeo, o que esperar deste novo filme. Bom, muitos de vocês já devem ter reparado que ao longo do tempo, muitos desenhos sofreram uma decadência. Cartoons como, por exemplo, Ben 10, Jovens Titãs, Scooby-Doo, Looney Tunes, Thundercats, Transformers e até as Meninas Superpoderosas, que na versão original, apesar de ser um desenho de menina, era equilibrado entre ação e humor, com momentos até violentos, e em 2016 não tinha nem perto do mesmo impacto. Isso, claro, passa um pouco pela narrativa disseminada na sociedade, que trouxe como consequência a desvirilização dos desenhos. Se você olhar o Dragon Ball Z, por exemplo, e uma imagem dos personagens, dá pra perceber que eles são masculinos, fortes, valentes, mas quando vemos Dragon Ball Daima, por exemplo, apesar de que são os mesmos personagens, eles já parecem mais frágeis, idiotas, e claro que Dragon Ball Daima foi feito para um público mais jovem, tendo uma classificação indicativa de 10 anos. Mas se colocarmos a mão na consciência e voltarmos lá pra infância, vamos nos lembrar que, aos 10 anos, assistíamos Dragon Ball Z, e se colocassem Dragon Ball Z e Dragon Ball Daima pra gente assistir, mesmo aos 10 anos, com certeza gostaríamos mais de Dragon Ball Z. Isso já mostra como as crianças atualmente são tratadas como retardadas, e, na minha opinião, a desvirilização dos desenhos é um fenômeno muito presente nos tempos atuais e principalmente após os anos 2010. E ele ocorre muito quando produções animadas, antes caracterizadas por elementos de ação intensa
tensa, conflito e desenvolvimento maduro passam por mudanças que reduzem sua intensidade e tornam os personagens mais cômicos, passivos ou caricatos. Isso geralmente acontece devido à mudança do público-alvo, pressões de censura e novas abordagens de mercado, o que na minha opinião só deixou tudo uma merda. Não que eu ache Dragon Ball Daima ruim, na verdade, eu consigo me divertir com Dragon Ball Daima, mas desde o começo já entendi que esse Dragon Ball não era pra gente, e por isso nunca me revoltei com ele. A própria lei da publicidade infantil, por exemplo, aqui no Brasil, acabou matando completamente os desenhos da manhã. Vocês se lembram que tinha aqueles memes da Fátima Bernardes que tinha matado a TV Globinho, mas na realidade o que matou a TV Globinho foi essa lei da publicidade infantil, porque em dado momento passou uma lei que não podia ter propagandas voltadas para crianças. Então, Max Steel, Barbie, os brinquedos da Estrela, por exemplo, todos eles já não podiam mais passar nas propagandas, até no próprio Bom Dia e Companhia. Os brinquedos foram tirados da roleta e substituídos por prêmios de dinheiro, e o SBT, no fim das contas, foi o único que se manteve com essa programação infantil por um tempo, mas tudo isso porque o Silvio Santos optou por deixar, não porque estava dando lucro, porque não estava dando, com essa lei da publicidade infantil. Já a TV Globinho acabou, depois ela voltou apenas pro sábado, e no fim não foi mais vista. Embora eu ache correto a preservação da infância e a criança ser tratada como criança, de fato, as crianças, mesmo em uma idade jovem, são capazes de muito mais do que as pessoas imaginam hoje em dia, ou que principalmente uma certa parcela de um grupo político acredita que elas possam ir. Hoje em dia, por exemplo, vivemos em um tempo em que uma criança de 10 anos não pode assistir sangue num desenho animado, mas, entre muitas aspas, tem maturidade psicológica pra mudar o seu gênero. Bizarro. Vimos recentemente políticos e pessoas mal instruídas, por exemplo, criticando os videogames, dizendo que eles deixavam as crianças violentas e que não tinha jogo sobre amor, só jogo sobre matar. A maioria dos estudos sérios aponta não haver correlação forte entre jogos violentos e comportamento agressivo duradouro. Um próprio estudo feito pela Universidade de Oxford de 2019, de acordo com o Journal of the Royal Society Open Science, chegou à conclusão de que não há evidências de que jogos causem agressão em jovens. Até a meta-análise da APA, American Psychology Association, de 2020, chegou à conclusão de que jogos não resultam em violência real. E um estudo da Universidade de Londres, de 2020, chegou à conclusão de que jogos violentos não aumentam a delinquência juvenil. Desenhos que víamos diariamente, antigamente, como o do Pica-Pau, por exemplo, mostrava claramente armas de fogo, lesões, o próprio Pica-Pau era um pilantra, e a conclusão de todo episódio era ele dando uma risada psicopata por ter saído ileso de uma situação bizarra que ele mesmo causou. O desenho, além de violência, brincava com estereótipos, o próprio Pica-Pau se vestia de mulher, e isso literalmente não causou nenhum mal na geração que assistiu. Os fatores reais que aumentam a violência em crianças são violência doméstica, negligência parental, problemas psiquiátricos e exposição à violência real na rua, escola e ambiente familiar. E muitos vão argumentar que, na verdade, essa desvirilização dos desenhos não está acontecendo. E pô, sério isso? Eu consigo citar vários exemplos aqui pra vocês só de cabeça. Desenhos clássicos como Thundercats e He-Man tinham batalhas épicas e protagonistas fortes, e nas novas versões, como Thundercats Roar, focam no humor exagerado e na ausência de desafios sérios. Vários desenhos trazem personagens menos heróicos e mais patetas. Em reboots como Teen Titans Go e Ben 10 de 2016, heróis antes corajosos e determinados agora são imaturos e atrapalhados. Isso reduz a sensação de crescimento e superação dos personagens, além, claro, do humor pastelão em excesso. Muitas séries passam a ter um tom cômico predominante, retirando o peso emocional de conflitos. Scooby-Doo e os Jovens Titãs são exemplos de franquias que trocaram mistério e ação por humor caótico. E quanto à real desvirilização, vem muito com menos protagonismo masculino forte. Personagens masculinos, antes determinados e responsáveis, agora podem ser tratados como bobos, imaturos ou preguiçosos. Isso ocorre tanto por mudanças culturais quanto por tentativas de apelo a um público mais diverso. O próprio Goku em Dragon Ball Super teve uma mudança de personalidade, porque em Dragon Ball Z, nos momentos sérios, como na batalha contra Freeza, no conflito contra Cell e até contra Majin Buu, Goku tinha um tom sério. Ele sabia o risco que a Terra estava correndo e ele tentava ativamente fazer tudo mudar. Goku, sim, acabava se atrapalhando pelo instinto Saiyajin, mas isso é normal de sua raça. Em alguns momentos, sim, ele vai colocar os outros em risco para querer lutar em batalhas mais emocionantes, mas isso não quer dizer que ele não lute para ganhar ou não se importe com as consequências. Além disso, um fator que pesa muito é a censura e regulamentações, porque muitos desenhos precisaram se adaptar a regras mais rígidas sobre violência e comportamento, tudo por conta do family friendly, ou seja, amigável para a família, já que anunciantes, que geralmente pagam esses programas, não querem ser associados a comportamentos violentos ou sei lá o que fóbicos e acabam tendo medo do cancelamento, quando, na verdade, essa abordagem nem traz lucro real. Vocês já ouviram a frase "quem lacra não lucra"? Na prática, mais do que nunca, é isso que acontece. Um grande exemplo é o futebol feminino, que não precisaria de apoio masculino, afinal, as mulheres são maioria. Se elas mesmas assistissem, já seria o suficiente, mas simplesmente não tem mercado porque as mulheres não se interessam. Geralmente quem se interessa por futebol são os homens. E o último IAFC teve uma redução
redução de vendas e eles colocaram a culpa no EAFC do ano passado, que ainda estava muito popular, quando na verdade, boa parte da comunidade de players acredita que as interações entre futebol masculino e feminino misto no jogo acaba atrapalhando a dinâmica da gameplay, o que no fim das contas não seria um problema comercial caso as meninas jogassem o jogo. Afinal, as meninas podem comprar o jogo e, apesar de ser verdade que os homens geralmente têm uma renda maior, as mulheres são a maior parte do mercado consumidor. Então, elas estão gastando dinheiro de quem? Enfim, não vamos entrar nessa agora, mas elas poderiam comprar. Por conta da mudança de ideologia nas produções, algumas produtoras passaram a evitar protagonistas com arquétipos muito masculinos e guerreiros, e com o sucesso de memes e humor rápido, animações passaram a focar mais em piadas do que em enredos épicos. E, com certeza, isso é uma coisa que altera no comportamento da nova geração, que cada vez vai ficando mais fraca e idiota. E a geração Z é a primeira geração na história da humanidade que tem performance inferior à anterior em testes de QI, tanto pela idiotização dos desenhos, das séries, quanto pelo TikTok, YouTube Shorts. E bom, se vocês acham que valores como virilidade, virtude, honra e coragem, que são tipicamente associados ao masculino, não fazem diferença positiva, é inclusive comprovado cientificamente que homens com menos testosterona são mais violentos. Sim, menos, mas é claro, violentos de forma mais covarde. Hoje em dia, na sociedade, homens que apenas demonstram um comportamento naturalmente masculino são repreendidos por isso e, a partir dessa repressão, se tornam versões piores de si mesmos. E até têm medo de, por exemplo, entrar numa arte marcial, na academia, falar com as pessoas e desenvolvem ansiedade social. Quando eu era criança, aprendi que a maneira como um homem aperta a mão pode refletir seu caráter. A força sempre teve um papel importante na identidade masculina, desde as antigas esculturas gregas, que exaltavam o físico, até a conexão entre vigor e integridade moral. E quando entramos em uma academia ou espaço de lutas, como por exemplo os dojos de Dragon Ball, é comum ver homens musculosos e focados, muitas vezes interpretados como arrogantes ou inacessíveis. No entanto, essa percepção é equivocada. Estudos indicam que aqueles que se dedicam a atividades físicas intensas tendem a ser mais generosos, confiáveis e socialmente harmoniosos. Como Jordan Peterson sugere, um homem verdadeiramente bom não é aquele que é fraco, mas sim aquele que tem poder e sabe controlá-lo. Além disso, a forma como homens e mulheres reagem à beleza varia bastante. Mulheres fisicamente atraentes frequentemente enfrentam mais hostilidade de outras mulheres, enquanto homens considerados bonitos tendem a ser menos confrontados por outros homens. Isso acontece porque a estrutura social masculina valoriza força e respeito, enquanto a rivalidade feminina segue dinâmicas diferentes. A força física, longe de ser um sinal de ameaça, representa disciplina, controle e um senso elevado de responsabilidade. E, pelo jeito que a cultura anda, Dragon Ball, que sempre foi um símbolo de batalhas épicas, intensas e muitas vezes, ouso dizer, na maioria das vezes, o desenho preferido dos homens, acaba sofrendo com isso mais do que nunca e, honestamente, Akio Yoko pode fazer alguma coisa pra isso mudar. Recentemente, ele fez viagens ao ocidente e viu o que os fãs de Dragon Ball gostavam. Após introduzir Dragon Ball pros públicos mais jovens, talvez foquem no público raiz de Dragon Ball, mas isso só o tempo dirá. Deixa o like aqui, se inscreva, aqui tem muitos vídeos interessantes de Dragon Ball para você poder assistir e estou lançando também vídeos de outros animes, análises detalhadas, aprofundadas, muitos vídeos legais, então obrigado por se inscrever e seja bem-vindo ao Universo Z. É basicamente isso, pessoal. Obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui!